quero falar com vocês hoje, lá em Mateus capítulo 9, do versículo 35 a 39, a 38, falar com vocês sobre o tema, ou subtema, a natureza missionária da igreja. Eu quero que você que é membro da igreja, crente em Cristo, você que tem um compromisso com Cristo, entenda cada vez mais que a natureza da igreja é ser missionária. Eu falei agora, semana passada, lá no Rio de Janeiro, numa conferência missionária, que estava falando lá, que só tem 2 motivos para realizar a conferência missionária na igreja. Só tem 2 motivos. O primeiro motivo é não deixar dormir quem está acordado. E o segundo motivo é acordar quem está dormindo. Então são esses 2 motivos para a gente estar falando de missões, fazendo eventos missionários, para que a igreja que está fazendo o trabalho não deixar de fazer. E aquela que tem abandonado, voltar a fazer. Porque não existe outro propósito para a igreja. O Senhor deu a ordem lá na grande comissão, Mateus 28, e logo no livro de Atos, no capítulo 1, nós vemos a manifestação de Cristo capacitando, dando autoridade do alto, revestindo a igreja para que ela possa cumprir a sua missão, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós somos chamados para fora. Algumas pessoas ficam escandalizadas quando perguntam, pastor, a igreja presbiteriana é a igreja reformada? Eu digo, mas antes ela é católica. E aí as pessoas ficam, mas como, pastor? Toda igreja cristã é católica. Você sabia disso? Mas não é só católica. Antes de sermos reformados, nós somos uma igreja católica e apostólica. Ficou mais difícil agora? Piorou? Porque nós somos enviada, apóstolo, no sentido bíblico grego, quer dizer enviado. A autoridade que era colocada sobre os apóstolos, ela foi colocada agora sobre a igreja de Cristo. Então nós somos enviados, nós só não somos romanos, mas nós somos católicos e nós somos apostólicos, depois reformado. Então, se você conhece o credo apostólico, você vai ver exatamente isto. Então nós somos uma igreja que somos enviada. E enviada para onde? Enviada primeiro para o lugar onde ela está. Nós não somos chamados para enviar missionários para o outro lado do estado, para o outro lado do país ou para o outro lado do mundo. Nós enviamos missionários para esses lugares porque nós somos enviados no lugar onde estamos. Nós somos uma comunidade enviada para Frutal, para o centro da cidade, para outros bairros dessa cidade. Eu dei um tour hoje e vi mais 2 igrejas organizadas aqui, igrejas presbiterianas, e outras igrejas evangélicas, e todas essas igrejas, genuinamente evangélicas, elas são enviadas. Por isso somos uma comunidade missionária. Não é uma opção ser missionário. Não confunda o chamado específico de uma pessoa para ser enviada para uma missão específica. Nós somos uma igreja formada por missionários. Se eu perguntar aqui, quantos missionários essa igreja tem? Qual seria a resposta? Vou fazer mais fácil. Quantos missionários da igreja estão hoje aqui? Quantos missionários da igreja estão hoje aqui? Quantos, meus irmãos? Ô povo medroso, vocês todos. Se não estão, estão todos devidamente despedidos.
Todos nós somos missionários. E o seu campo missionário é onde o Senhor tem te dado dons e talentos. É na sua profissão, é na sua escola, é na universidade, é nos seus negócios, é nas suas redes de amigos. Você é o missionário da igreja. Quando você fala, aqui é a igreja central de Frutal. Nós já botamos isso na cabeça, mas está errado. Aqui é onde se reúne a igreja presbiteriana central, porque ela está espalhada nessa cidade. Porque a igreja é, e a igreja está aonde eu e você estamos. Essa é a grande diferença, irmãos. Vivemos um tempo onde tudo é terceirizado. Terceirizamos tudo. Terceirizar é mais fácil, é quase uma distribuição de renda, uma necessidade que temos, mas tem uma coisa que não se terceiriza, é o trabalho missionário. O trabalho missionário não se terceiriza. E a prova está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Todos que receberam o Espírito Santo do Senhor foram transformados em testemunhas. Então, não fique pensando na situação que acontece, você fica, se o pastor estivesse aqui. Não é, pastor? A pessoa está passando um problema sério, aí um vizinho que é crente fala assim, se meu pastor estivesse aqui para trazer alguma palavra. Se o presbítero estivesse aqui para dar uma palavra. Não, meu irmão, a igreja já está, você está ali. Você é a igreja onde você está. E aqui Jesus ensina aos discípulos. Ele ensina de uma forma muito prática nesses versículos. Mateus 9, 35 a 38, mesmo assentados, de forma alternada. Eu leio e a igreja responde. Diz assim o texto, Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A igreja? E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aqui a gente não precisa fazer muito esforço para entender o que Jesus estava fazendo. Aqui Jesus ensina fazendo, e em Mateus 28, Jesus determina que os discípulos façam a tarefa. O texto é muito claro. A natureza missionária foi vivida pelo próprio Cristo, o Verbo, a palavra encarnada. Ele transmitiu a seus discípulos não só com palavras, mas realizando a obra do Senhor, e para que eles pudessem acompanhar. Então, como eu posso entender a natureza missionária da igreja? Em primeiro lugar, eu preciso compreender o alcance da missão. Aonde é que nós devemos levar o evangelho? Aonde é que a igreja precisa chegar? Onde é? Qual o alcance da missão da igreja? Da missão do evangelho? O texto é muito claro. Percorria Jesus todas as cidades. Missões urbanas. Todas as cidades. Eu poderia passar aqui um bom tempo com vocês, folheando o Novo Testamento e apresentando Jesus em vários lugares de concentração urbanas, onde ele estava no meio de muitas pessoas, que multidões se aproximavam. Ele ia ao centro da cidade, ele ia à porta do templo, ele encontrava pessoas nos lugares onde as pessoas se aglomeravam. Aonde tem gente, o evangelho precisa chegar. A palavra de Cristo precisa ser anunciada. Mas ele fala também, povoados. Aqui em Minas Gerais, eu não sei se fala só distrito, não é? Patrimônio, tem tanto nome para dar, vilas,
não é? Lugarejos. Você vai ver Jesus também em lugares pequenos, em cidades sem expressão nenhuma. Você vai encontrar Jesus e pessoas no meio do caminho. Ele encontrou endemoniados, ele encontrou leprosos, ele encontrou velório, ele entrava e saía, as pessoas o cercavam, e ele caminhava com os seus discípulos, exatamente porque ele mostrava para a sua igreja que a natureza missionária da igreja revela o alcance da missão. O texto de Atos 1:8, ele é um texto que ele devia estar cravado na mente e no coração de cada crente. Porque ele diz que é tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não precisa ser um bom conhecedor da língua portuguesa, mas traduzida fielmente, o que o grego quer dizer é que não há interrupção. A igreja, ela é plantada aqui em Frutal, e ao mesmo tempo ela vai a Minas, ela vai ao Brasil, ela vai ao mundo. Porque o nosso pensamento, as nossas orações, os recursos levantados na igreja, é para o cumprimento da obra missionária. Tem gente que pensa que igreja é feita para guardar dinheiro. Eu não sei quantos aqui conhecem bem o meu pastor titular, pastor Arival. Pastor Arival, ele toma remédio de tarja preta. Ele vai a psicólogo, ele vai a psiquiatra, porque muita gente chama ele de doido. E ele não nega, ele diz, eu sou, a Bíblia está cheia de doidos. Porque ele acredita que o recurso da igreja é para ser utilizado no propósito da igreja. O texto lá de Malaquias, quando fala na fidelidade dos dízimos, não diz que é para a igreja juntar dinheiro. Diz para não faltar mantimento na casa do Senhor. Nós precisamos compreender o alcance. Quando nós vemos relatos do trabalho missionário, nós vemos que Deus moveu pessoas de continentes diferentes, missões diferentes, para levar o Evangelho. O movimento missionário pós-reforma foi algo extraordinário. Não havia tecnologia, não havia transportes como nós temos nos dias de hoje, mas o cumprimento da missão foi conquistando país a país. A literatura, a tradução da Bíblia, a impressão da Bíblia, em uma velocidade fantástica, porque o propósito do Evangelho é alcançar todos os povos. Por isso que o evangelista Marcos, ele tem uma visão de criatura, ele tem a visão de mundo. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Onde houver homens, há o pecado. E somente a graça pode libertar esse homem do pecado. Então, irmãos, é natural para a igreja saber que ela tem que se envolver com missões. Se a igreja aqui tem se envolvido com missões, louvado seja Deus, e cada dia mais aumente esse envolvimento. Que cada dia mais seja semeado no coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos anciãos. Tem muito crente em nossas igrejas, nossa igreja ficou velha, 160 anos de idade. Muita tradição, engessando a nossa denominação. Uma paixão, muitas vezes, exageradas pela confessionalidade, e não para fazer conhecido essa confissão que temos ao maior número de pecadores. Há muita gente na igreja já dizendo, eu já fiz muito. Eu já dei minha contribuição para a igreja. E eu quero dizer para você que se você repete isso, você está pedindo para morrer. Se você é daquele, eu já fiz muito na igreja,
Então você está pedindo para morrer, meu irmão, porque a primeira pergunta do Catecismo Maior diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Então, se você terminou o seu serviço na igreja do Senhor, você tem que pedir para chamar sua senha. Você tem que pedir para o Senhor te levar, porque você já cumpriu aqui, tá bom? Então, a partir de hoje, pense 2 vezes em você ficar falando isso. Eu já dei minha contribuição, eu já fiz. Não, meu irmão, quando a gente termina, a gente vai da igreja militante para a igreja triunfante. Então, cuidado, porque você pode estar fazendo uma oração e nem sabe. Você tem que querer servir, porque é natural para a igreja ela ser missionária e entender o alcance da missão. Mas também, em segundo lugar, a natureza missionária da igreja não só se manifesta no alcance da missão, todo mundo, mas também no conteúdo da missão, o Evangelho. Existem muitas missões por aí, batendo na porta das igrejas, querendo recursos das igrejas, levando recursos humanos e financeiros das igrejas. Mas tem muitas missões que não está pregando o Evangelho. Nós temos que ter zelo e nos aliar a agências missionárias que estão, de fato, pregando o Evangelho, confrontando o pecador perdido, estabelecendo uma porta do céu em cada lugar que o missionário chega, a porta do céu é aberta. Quando a gente fala em abrir uma igreja, você está abrindo uma porta para o céu. Às vezes a gente nem pensa nisso, né? Vamos abrir mais uma igreja porque é importante que conheçam a fé reformada. É importante, meu irmão, mas quando se abre uma igreja, está se abrindo uma porta para o céu. Porque Cristo e o seu Evangelho está sendo anunciado. E não há nenhum outro nome no céu, ou na terra, ou debaixo da terra, ou acima dos céus que possa salvar, a não ser o nome de Jesus. Então, toda missão cristã, ela tem Cristo como o próprio Evangelho. E Jesus não deixa brecha para isso. O texto sagrado diz: pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O Evangelho que cura, o Evangelho que transforma, o Evangelho que puxa o homem das trevas para a maravilhosa luz, para que esse homem possa proclamar as virtudes daquele que operou esta obra redentiva. Então, irmãos, é o Evangelho. Missões é pregar o Evangelho. Nós vemos muitas pessoas nas mídias sociais disputando quem conhece mais teologia. E até líderes famosos, discutindo o que é mais importante, ser calvinista ou ser arminiano. Discussões intermináveis. Irmãos, as nossas mídias sociais é para pregar Jesus Cristo, loucura para os que se perdem, mas para nós, poder de Deus. Muitas vezes a gente entra em debates, crentes debatendo, mostrando quem tem mais conhecimento, enquanto pecadores estão largados. Irmãos, é o Evangelho, pregando o Evangelho do reino. Esse Evangelho que tem o poder de curar, mas cura a pior de todas as enfermidades, aquela que mata a alma, que é o pecado. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. O Evangelho que tem poder. O Evangelho pelo qual Cristo se fez
o próprio Evangelho, segundo lá em João capítulo 1, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Então, em vez da gente citar centenas de escritores e pensadores, a igreja precisa voltar a citar Jesus. Uma das coisas que eu gosto mais de ouvir no sermão, pode ter todo tipo de citação, mas tem que ter um que pelo menos assim diga, e disse Jesus. Em verdade, vos digo. Que coisa maravilhosa. Quando a gente ouve a voz de Jesus, expressada nos púlpitos das igrejas, anunciando o seu evangelho, a sua obra redentora, o derramar do seu amor, aquele que se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, queridos, é natural para a igreja pregar o evangelho. Você vem para a igreja para ouvir o evangelho. Você não vem para ouvir o pastor, por mais belo, bonito que seja ele, pela voz mais doce. Nós vamos para a igreja para ouvir a voz do Espírito de Deus falando à igreja. É por isso que tem muita gente que está deixando de ir para a igreja. Porque para ela vai quando quer, para ouvir quem ela quer. Aconteceu comigo há muitos anos atrás, aqui em Minas Gerais, no Vale do Aço. Há muito tempo não tinha esse negócio de internet, né, de todo mundo ficar sabendo, ficar postando quem vai pregar não sei aonde, e tudo. Agora tem propaganda, né, e a gente fica, parece que fica poderoso. Fizeram aqui um post comigo que eu estou todo poderoso, estou assim com um colete, quem está saindo para a batalha, né? Obrigado aí pelo capricho. As pessoas olham, mas não tinha isso não. Aí eu estava num sábado à tarde, para fazer a palestra para a igreja, chegou uma van com um grupo de uma outra denominação. E aí eles entraram, antes de começar a palestra, e aí disseram, é aí que está o missionário presbiteriano? Aí o pastor, todo alegre, disse, está sim. Eu representava a Junta de Missões Nacionais. Aí quando eles entraram, que me viram, falou, mas não é ele não é o pastor Ronaldo Lindório. E foram embora. Porque era eu. Perderam o gosto da viagem. Às vezes, não é pelo Ronaldo, não é pelo Hernandes, não é pelo Augusto, porque são todos servos do Deus Altíssimo, mas é por nós mesmos. Quando nós acreditamos que eu que escolho quem fala e prega o evangelho para que eu possa ouvir. Nós vamos para a igreja para ouvir o que o Espírito diz à igreja. O evangelho. E é natural para a igreja falar do evangelho. É natural para a igreja viver o evangelho. E Cristo ensinou isso muito bem. Mas nós vemos como Deus aqui age através de Cristo nesse texto onde conta que percorria Jesus. Jesus andava por várias cidades e povoados e pregava o evangelho, não um evangelho. Mas nós vemos também que a natureza missionária da igreja, ela se revela e se manifesta não só com o alcance da missão, todo mundo, o conteúdo da missão, o evangelho, mas o objetivo da missão, os pecadores. Os pecadores. Nós estamos, muitas vezes, irmãos, fazendo da igreja uma arca, onde a gente determina quem entra e quem sai. Mas lembre-se que Deus abriu a porta da arca. E só quem pode fechar é Ele. O tempo vai passando e tem crentes que já se acham uma classe especial. Ele olha o pecador com nojo do pecador. Ele olha o pecador
com preconceito. Pastor Sérgio Lira é um dos nossos professores no Instituto, um homem de Deus, um mestre na área de missões urbanas e missões rurais. Ele chama os da fé e os não da fé, os igreja e os não igrejas. É assim que nós somos divididos, irmãos. Porque aqueles que estão lá fora, eles estão vivendo como um dia eu e você também vivemos. E Cristo morreu pelos pecadores, incluindo você. Mas não é só exclusivamente você. Por isso que Jesus ensina no verso 36. Olha que coisa linda. Leia comigo o verso 36. Texto muito lindo. Juntos. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus aqui está ensinando a sua igreja a olhar a multidão. Ele está ensinando os seus discípulos a olhar a multidão. E essa multidão está aflita e exausta. São duas coisas diferentes. Aflição é desespero. Aflição é angústia. Aflição é medo. Mas, quando ele diz exaustos, ele está falando de pessoas cansadas, incapazes de continuar, caídas. E elas precisam da igreja de Cristo. É isso que Jesus está olhando. E o texto diz, vendo Jesus, as multidões, compadeceu-se delas. Sentiu no coração a dor delas, a aflição delas, a exaustão delas. A igreja não pode ter uma visão que se contrapõe à visão do Salvador da igreja, do cabeça da igreja, do Senhor da igreja. Nós somos chamados para olhar e enxergar os pecadores. Mas muitas vezes a gente enxerga os do Japão, a gente enxerga os da Índia, a gente enxerga o lá do Piauí, lá do Ceará, mas não conseguimos enxergar a multidão que começa dentro das nossas próprias casas, do outro lado da nossa rua, da sala do lado do meu trabalho. Nós fechamos os olhos para aqueles que estão perto de nós. Irmãos, uma igreja naturalmente missionária, ela vê como vê Jesus. Nós precisamos ver e tentar pedir ao Senhor que tire de nós tanta crítica que tem dentro do coração. Gente, o povo crente é um povo crítico. A gente critica tudo. Está vendo essa música? Está vendo aquele cantor? Está vendo aquele programa? Está vendo aquele som? Está vendo aquele vizinho? Está vendo aquela escola? Está vendo aquela pedagogia? Está vendo isso? Que bom que estamos vendo. Mas Jesus não chamou só para ver, não, irmãos. Ele nos chamou para fazer. Que absurdo esses jovens aqui da cidade. E o que é que nós estamos fazendo para alcançar os jovens da cidade? Que absurdo as famílias. O que é que nós estamos fazendo pelas famílias? Está todo mundo perdido, meu querido. As famílias estão todas sofrendo. As pessoas estão vivendo de aparência. Nós vemos a questão de gênero invadindo as nossas escolas, o ensino infantil.
Mas o que nós vemos? Se é uma boa escola, se ela tem boa aprovação no Enem, se ela tem bons professores capacitados, a nossa preocupação muitas vezes é essa, porque nos falta, muitas vezes, a preocupação missionária. O que é que o meu filho, a minha filha, o meu neto, o meu sobrinho, a minha neta, está aprendendo nessa escola? Faz muito tempo que a gente está numa guerra. E algumas pessoas pensam que a gente está no paraíso. Nós estamos numa guerra. E estamos perdendo muitos jovens das nossas igrejas. Nós temos que entender que Jesus morreu pelos pecadores. E que o amor dele é a única garantia que eu tenho, que eu posso semear o Evangelho. E aqueles a quem ele quer, ele salvará. Mas eu preciso enxergar isso. Jesus diz de forma muito clara: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós vemos que é um grande desafio, mas é possível. E não é o pastor Mariano que está dizendo, não é a igreja presbiteriana que está dizendo, não é o calvinismo que está dizendo, é o próprio Cristo que está dizendo. Ele é a resposta para aquele que está aflito e aquele que está cansado. O povo está perdido. Nós estamos nas igrejas, irmãos, e como a igreja é importante. Você sabia que na igreja a gente está criando um monte de menino afeminado na igreja? Não é para você dizer amém não, viu? É misericórdia. Um monte de menino afeminado na igreja. Na igreja a gente protege. Na igreja a gente finge que não vê. Só que lá na escola vai ser incutido na cabeça dele de que ele é gay. As mesmas coisas com as meninas. Porque elas são incentivadas 24 horas para abraçar a moda de gênero. E a igreja muitas vezes fica de braços cruzados. Não, queridos. Nós temos que olhar pelos nossos, mas também olhar pelos que estão lá fora, que não tem proteção nenhuma. A igreja é voz profética. A igreja não pode calar. A igreja precisa marchar, anunciar o Evangelho, porque Cristo morreu pelos pecadores, independente se são crianças, adolescentes, jovens, adultos ou anciões. A palavra do Senhor nos mostra isso. E Jesus diz: a seara, na verdade, é grande, e é grande mesmo, numericamente falando. Temos no mundo mais de 7 bilhões de pessoas. É grande, é muita gente. A seara é grande, linguisticamente falando. Nós temos aqui no Brasil uma joia, nós temos uma das maiores sociedades bíblicas do mundo no Brasil. Nós temos Bíblia do homem, Bíblia da mulher, a Bíblia do jovem, a Bíblia teen, Bíblia do obreiro. Nós temos Bíblia de Genebra, Bíblia de Shed, Bíblia de estudo, Nós temos um monte de traduções bíblicas. Que riqueza, que mar de riqueza nós temos aqui. Mas só 18% dos idiomas existentes tem a Bíblia completa, traduzida, no próprio idioma, meu querido. Há quase 30% que não tem o Novo Testamento sequer traduzido. 19% que não tem um versículo da Bíblia traduzido no seu próprio idioma. Então, quando Jesus disse que a seara, na verdade, é grande, Ele está trazendo para a igreja uma realidade. Fazer a tradução da Bíblia em determinados lugares, países e dialetos, leva de 20 a 30 anos. Nós precisamos de tradutores da Bíblia para servir no campo missionário.
é grande. É grande financeiramente, meus irmãos. Porque a gente tem que preparar missionários. Há custo para manter um missionário, manter a formação pastoral em seminário ou em instituto, sustentar esses obreiros, sustentar essas agências. Jesus disse, a seara, na verdade, é grande. Ele não mentiu. É grande. E os trabalhadores são poucos. Mas aí eu finalizo com a promessa de Jesus, com a certeza de Jesus. Quando ele diz no verso 38, vamos ler juntos? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua... Irmãos, ela é grande, tem pouco trabalhador, mas eu não posso esquecer que a seara é do Senhor. Ele tem o poder de mudar. Ele tem autoridade para mudar. Mas aqui ele mostra que na natureza missionária da igreja, o combustível da missão é a oração. Nós estamos sentando muito para estudar a Bíblia e é maravilhoso. A gente estuda sobre Deus, mas a oração é quando a gente ouve Deus falando a nós e falamos com Ele. Olha, irmãos, eu não sei aqui, os mais antigos talvez possam dizer, mas na igreja presbiteriana, o que mais havia de manhã era culto matutino. Eu sou do século passado. Minha avó era presbiteriana e o pai dela era presbiteriano. Havia pouquíssimos pastores. Quando eu era criança, era um pastor para 3 igrejas. Mas 5 horas da manhã as igrejas estavam cheias. De homens e mulheres que iam orar na igreja. Para depois ir para o trabalho e depois levar o filho na escola. Muitas vezes eu ficava mexendo no banco da igreja porque minha perna não dobrava para o banco da igreja, mas as crianças iam para a igreja. E eu morava numa cidade fria. Eu estou no Nordeste, numa cidade a 1000 metros de altitude. Quem já foi frio sabe. Quem for visitar, leve casaco, leve roupa de frio. Qualquer dúvida, pergunta para a Júlia o frio que ela está passando lá. E antigamente era mais frio. Mas os crentes não ficavam olhando para a criança e falando assim, coitadinho, vou deixar ele dormir mais um pouquinho. Vou deixar ele dormir. Ele está cansadinho, estudou muito durante a semana. Você sabe que é essa forma de olhar para os nossos filhos, que muitos deles estão deixando de se apegar, de ir para a igreja? Muitas vezes, nós pregamos um evangelho, mas vivemos outro evangelho. Os trabalhadores estão na própria igreja. Quando alguém faz pública profissão de fé e responde aquele monte de perguntas, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu estou me apresentando aqui voluntariamente para contribuir com a igreja, para propagar o evangelho que agora eu prometo, porque creio que o Velho e o Novo Testamento é a palavra de Deus. Eu prometo sustentar a igreja presente e também financeiramente, sendo fiel, contribuinte e ofertante. É isso que ele está dizendo. E o que é isso? É um manifesto de um trabalhador. Então, irmão, pública profissão de fé e batismo é quando você assina sua carteira no ministério missionário da igreja. É isso que você está dizendo quando você é recebido na igreja. Pastor Arival, nas recepções dos membros, vocês verem lá que é muito rápido. É muito rápido. Ele bota lá 150 pessoas, 160 pessoas, e em 10 minutos, 15 minutos, ele batiza, ele recebe por profissão de fé. Só que um trabalho é todo feito antes.
Quando a pessoa chega, já vai para a classe Essência da Fé 1 e 2. Depois que ela vai para a Essência da Fé 2, ela vai passar pela entrevista do conselho. Todo domingo tem presbíteros e pastores ouvindo e entrevistando aqueles que participaram da primeira sala e estão indo para a segunda. Para depois de tudo isso, tem uma reunião geral com o conselho e com o pastor. E uma das primeiras coisas que ele diz é: se você não veio para trabalhar, procure outra igreja. Se você não veio aqui para ser um trabalhador, procure outra igreja. Porque, irmãos, eu e você somos resposta dessa oração. Eu e você somos trabalhadores do Senhor, servos. E deve ser a coisa que mais alegra para o crente, né? Eu lembro que no batismo, a família toda vinha para o batismo. Crente, não crente, católico, macumbeiro, feiticeiro, vinha quando tinha alguém que dizia: eu vou ser batizado. Porque todas as pessoas entendiam que era um compromisso de fé que você estava fazendo. Vinha empregado, vinha colega, a igreja ficava cheia dia de batismo. Era a festa da colheita. As pessoas vinham. E através do batismo, muitos outros se convertiam naquele dia, pela pregação e por ver pessoas se entregando para o serviço do Senhor. Nós não podemos deixar que isso vire tradição, mas é compromisso. Porque é natural para a igreja ser missionária. Não confunda ordinário com o extraordinário. O ordinário é ir e fazer discípulo. O extraordinário são as conversões e a confirmação de cada discípulo. A igreja tem uma ordem, e ordem de Deus não se discute, cumpre. Que Deus nos aqueça cada vez mais o coração. Dobre no nosso coração o desejo de ser missionário e de naturalmente sermos uma igreja missionária. Vamos orar, vamos ficar de pé nesse instante, e que a conferência não seja só um momento onde vamos tratar desse assunto que desafia a igreja até os confins da terra. Mas lembrando que sem Jerusalém não há confins da terra. Jerusalém sustenta tudo. Uma Jerusalém forte fortalece as missões até os confins da terra. Vamos orar. Pai querido, Pai de misericórdia, como é gostoso ver Jesus ensinando a sua igreja, indo a lugares grandes e pequenos, encontrando todo tipo de gente. Gente boas, de bom comportamento, mas também gente de vida dúbia, de vida desequilibrada, angustiada, atribulada. Mas o toque do Senhor, a palavra do Senhor, trazendo paz, libertação do pecado, apresentando a verdade e acrescentando números dos trabalhadores. Ó Pai, abençoa a cidade de Frutal, abençoa o trabalho missionário dessa igreja, suas congregações, seus desafios, todos os ministérios dessa igreja. Que todos os ministérios sejam como uma grande orquestra, que juntos anunciam e proclamam a obra missionária do Teu Santo Evangelho. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra te temerão. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Amém.